E hoje o nosso problema matemático envolve o Teorema de Pitágoras, um importante teorema que relaciona o quadrado da hipotenusa com a soma do quadrado dos catetos. Então vamos lá para esse probleminha. A área de serviço de um clube possui formato de retângulo. Nessa área será colocado um cano para passagem de esgoto, passando pela diagonal do terreno. Então, nós temos aí o esboço, né, do formato desse terreno. O cano passará pela região que está pontilhada, portanto, o comprimento mínimo desse cano em metros deve ser de... Então, nós iremos utilizar para resolver o Teorema de Pitágoras, porque dentro, né, na hora que forma aqui essa diagonal, essa diagonal, né, divide o retângulo em dois triângulos retângulos, que nós podemos utilizar, então, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado em triângulos retângulos. Como é que a gente sabe que é um triângulo retângulo? Quando o ângulo, né, quando tem um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Então, para a gente iniciar utilizando o Teorema de Pitágoras aqui, a gente inicia observando, né, como eu acabei de falar, aonde está o ângulo de 90 graus. Porque dependendo de onde ele está, é que a gente vai analisar qual que é cateto, qual que é hipotenusa. No caso aqui, nós temos o ângulo de 90 graus aqui, né? É simbolizado aqui com o quadradinho e o pontinho no meio, para simbolizar aí que é o ângulo de 90 graus. A partir disso, a gente consegue identificar qual é o cateto e qual é a hipotenusa. Os catetos são esses segmentos, né, o lado aqui do retângulo, que forma este ângulo de 90 graus. Então, um cateto é 8 e o outro cateto é o 15. Vamos escrever aqui, ó, cateto. Tanto aqui e aqui, né? Os dois são os catetos. E a nossa hipotenusa é sempre a medida do triângulo que está de frente aqui, ó, para o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui. A medida que está na frente é esta, então esta é a hipotenusa. Então, qual é a relação do Teorema de Pitágoras? Nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? E o que está dizendo nesse problema? Que a gente precisa calcular, né, quantos metros será necessário de cano, sabendo que ele vai passar por essa diagonal. Ou seja, a gente precisa calcular a diagonal desse retângulo, que nada mais é que a hipotenusa desse triângulo. Então, como a gente não sabe aqui, né, qual é o valor, é o que a gente quer descobrir, a gente pode deixar como h ao quadrado mesmo, que é o que a gente vai determinar. Agora, vamos substituir os catetos. Um dos catetos é 8, então 8 ao quadrado, mais o outro cateto é o 15, então 15 ao quadrado. Então, basta que a gente agora resolva essas operações. Lembrando que primeiro a gente resolve as potências. Resolve as duas potências, a gente não pode somar, tá? Então, vou copiar aqui h ao quadrado igual. 8 ao quadrado, lembra que é 8 vezes 8, dá 64. Vamos copiar aqui o sinal do mais. E 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. H ao quadrado vai ser igual, a gente vai somar aqui, então vai dar 289. E agora, né, a gente está resolvendo uma equação, né, esse h ao quadrado, igual, né, 289 é uma equação. Então, para a gente resolver aqui, a gente precisa isolar aqui o h, né? Então, essa potência aqui, né, vai passar como raiz. Lembra que a gente sempre, né, na hora de trocar as posições dos números, a gente inverte a operação. Então, o contrário aqui de potência vai ser raiz. Então, basta que a gente determine a raiz quadrada de 289. A raiz quadrada de 289 é o número 17. 17 vezes 17 dá 289. Então, pronto aí, ó, a gente descobriu
qual é, né, o mínimo, o comprimento mínimo que esse cano deve ter, né? Deve ter no mínimo 17 metros. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau!